Oi, pessoal, muito prazer. Hoje de manhã é o oitavo momento e eu pude conversar com muitas pessoas e por isso eu pude agradecer também. Hoje vamos passar para Gênesis capítulo 7. Ficamos muito tempo no Gênesis capítulo 6. Já decoraram, né? Todo o Gênesis capítulo 6. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves de todo réptil sobre a terra entraram para a arca para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e com portas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós lemos até o versículo 12. Nós agora, abrindo a Bíblia, estamos falando juntamente sobre a palavra de Deus. Sabe o que é triste hoje em dia? É que muitas igrejas na Coreia, que o culto de domingo dura de 30 a 40 minutos, diminui para 30 a 40 minutos e de 30 minutos diminuiu para 15 minutos. Então não tem muito tempo para a gente falar sobre a Bíblia. E mais do que a Bíblia, mais do que a palavra de Deus, o nosso coração está cheio do nosso pensamento. E esse pensamento nos conduz para um lugar, uma direção diferente da palavra de Deus. Parece que a gente tem uma boa casa, boa roupa, boa joia, mas o coração sempre fica vazio e, principalmente, ultimamente, tem muitas pessoas com problema mental, tem muitas pessoas com dificuldades. Há um tempo atrás veio uma senhora com um filho problemático e eu conversei com ele. Ele não tinha nenhum problema, somente que o coração dele estava fechado para as outras pessoas. Ele não conseguia falar com ninguém, ele só ficava na internet jogando jogo eletrônico. E pouco a pouco, ele tinha que. Se ele parou de fluir o coração com as pessoas, então o coração dele começou a morrer e ele começou a ficar estranho. Quando eu me encontrei com esse estudante, ele era um estudante muito bom. Mas se ele somente abrisse o coração, se ele pudesse conversar, ia ser tão bom. O coração das pessoas tem que fluir. Mas as pessoas estão com o coração fechado. E qual é o problema disso? Qual é mais problema, um pior problema do que esse é fechar o coração diante de Deus. E em vez de seguir a palavra de Deus, tem pessoas que seguem o seu pensamento. Então, eu tenho que sentir um pouco o sabor do coração das outras pessoas dentro de mim. Eu tenho que sentir o amor de Deus, da mãe dentro de mim. Então, essas coisas fazem muito bem para o coração humano. Porque eu já estou com idade. Depois que meu pai já faleceu, frequentemente eu penso sobre o meu pai. Eu sinto que o meu coração fica muito diferente. O meu irmão mais novo tinha um problema, né, de ouvido. Antigamente já não era curado.
não era curado, mas agora também, agora já não é, já é difícil de curar, né? Mas antigamente era pior ainda. Ele ficava com febre e lá na cidade que eu morava, Songsan, tinha só um hospital. O meu pai, como ele não conseguiu estudar, ele não sabia escrever direito, né? Meu pai, ele sabia escrever um pouco de coreano e ele lia assim bem devagarinho. E ele era uma pessoa que trabalhava como agricultor. Quando eu penso agora adulto, qual era o trabalho que o pai fazia? Ele procurou o médico na casa dele. Naquele tempo, a maioria era casa de palha, então o médico ele sabia curar a doença. Mas uma vez por ano tinha que trocar o telhado dele que era de palha, mas ele não sabia fazer isso. Então tinha que trocar a palha do telhado, mas ele não conseguia. Mas o pai, por vários dias ele ficou trabalhando naquela casa, trocando o telhado daquela casa. E ele procurou o médico e falou: depois de amanhã eu quero consertar o telhado da tua casa. E a noite inteira ele ficou arrumando as palhas para poder colocar no telhado dele. E naquele tempo, o banheiro era um buraco, né? E o médico não sabe fazer isso. O médico, ele sabe curar, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Então, depois que ele pegava, tirava toda aquela sujeira, o esgoto do banheiro e limpava. Então ele pergunta, depois o médico perguntou: quem fez essa limpeza no meu banheiro? Ah, foi tal pessoa. Ele descobria depois. E eu me lembro até agora, o meu pai, ele não saiu do ensino fundamental e o médico, ele saiu na faculdade, então tinha uma grande diferença de nível. Mas o meu pai ganhou o coração daquele médico. Ele ganhou o coração daquele médico. Por isso, o meu pai, independente de ser dia ou noite, o meu irmão sempre ia pro hospital e aceitavam ele ali. E mesmo que meu pai não tivesse dinheiro, eles tratavam dele. Então, aquele médico e a minha família, a gente passou quase como uma família, né? Então, a gente brincava com os filhos dele também. Quando eu vejo meu pai, eu penso no quê? Porque ele queria que a doença do filho fosse curada. Nem é fácil limpar o banheiro da própria casa. Imagina limpar o banheiro da casa dos outros. Isso realmente não é algo fácil. Mas fazendo isso, ele ganhou o coração do médico. Quando eu comparo eu com meu pai, eu não consigo ser 1/100º do que meu pai era. Assim como meu pai amou seus filhos, assim como ele nos amou, eu não consigo amar meus filhos assim. Se eu fizesse como meu pai fez com os filhos dele, assim, se eu fizesse com os irmãos da igreja, então eu teria ganhado muito o coração deles, né? E então isso acontece do coração. Quando eu penso no mundo do coração, então surge um novo coração dentro de mim. Então quando eu leio a Bíblia, um novo coração é formado. Então eu não sou assim. Mas quando eu converso com as pessoas, eu posso sentir um amor que eu não sentia antes. Eu sinto uma humildade que eu não tinha. Não tem como comprar numa fábrica isso, né? Assim como se acaba a tinta da sua impressora, você vai lá e recarrega. Não é assim que acontece, mas é recebendo no coração que a gente pode mudar. Vocês estão sentados aqui na igreja, boa notícia. E o pastor está lendo a Bíblia, e ele pensando.
Então a igreja, ela acaba esclarecendo as dúvidas que surgem no seu coração, né, sobre Deus. Então isso é o servo de Deus. Então mesmo que vocês não saibam ler a Bíblia direito, mas quando eu passo aquele coração que eu senti, se vocês aceitarem exatamente o jeito que foi passado, então o seu coração vai se tornar um com o de Deus. Então, Deus começa a trabalhar na sua vida. Se Deus começar a trabalhar na sua vida, vocês parecem que simplesmente estão vivendo nesse mundo, mas nesse mundo você precisa de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem força, né? Não tem poder. Mas se você fica perto de Deus, vocês podem fazer coisa que o dinheiro não faria. Eu tenho netos nos Estados Unidos. Eu tenho 4 netos. Eu tenho um neto da minha filha e tenho 3 netos do meu filho, né? 2 meninos e uma menina. E às vezes, pelo iPad, quando converso pela câmera com eles, eu fico muito feliz. Vovô, vovô! Passando com o meu pai, conversando com ele, fluindo o coração com ele, eu fico muito feliz. Quando eu mando meu filho fazer alguma coisa, o meu filho fala, pai, meu coração é assim, assim, assado. É muito bom poder conversar com ele. Hoje, Deus também, Ele lhes ama muito. Então, com o coração quente, Ele quer fluir o coração com vocês. Se o coração de Deus fluir em vocês hoje, Deus, Ele realmente deseja isso. Se vocês fluírem o coração com Deus, a paz que vocês não tinham até agora pode entrar no seu coração. Então, uma pessoa normal tem preocupação, tem angústia, tem tristeza. Então, a pessoa normal não consegue segurar ou resolver isso, mas o coração de Deus entrando pode resolver isso, né? Então, você não tem um bom trabalho, você pode não tá, as coisas podem não estar dando certo, né? Mas mesmo que você ganhe muito dinheiro, você pode sentir uma paz que vem de Deus, uma felicidade, uma alegria, uma gratidão que vem de Deus. Vocês podem viver acumulando essas coisas no coração. Pessoal, antigamente, quando eu era bem pobre, eu tinha dificuldade porque não tinha comida. Então a gente construiu um lugar ali no centro de retiro para poder continuamente trabalhar ali. E o irmão, ele estava fazendo uma plantação, né? E ele trouxe arroz. Então ele trouxe alguns quilos de arroz. Quando a minha esposa ela estava grávida do primeiro filho, ela gostava de arroz cru, assim, de arroz novinho, quer dizer, né? Então ela pegava um pouquinho de arroz quando a gente ia pregar nas casas. E aí ela pegava e ficava cheio de pó preto, né, na roupa dela por causa do arroz. E a gente comeu muito arroz, assim, muito arroz cru, né? Mas naquele tempo a gente não tinha muito arroz. A gente levou um pouco de arroz e para deixar um pouco lá na igreja, né? Então um dia eu queria dormir ali, né, onde tinha esse arroz, né? Mas eu nunca fiz isso. Então, quando Deus ele enche o nosso coração de amor, então você tem vontade de sair de carro. Se Deus encheu o meu coração de paz, você tem vontade de andar por aí assim. Se você fica cheio de graça no coração,
Então ontem um irmão veio me procurar. Pastor, eu tenho dívidas. Eu peguei emprestado dinheiro de alguns irmãos e me dói o coração de não poder cobrir essa dívida. Ele veio conversar sobre isso comigo. Então o irmão e a irmã estavam sofrendo por causa disso. Então eu falei pro irmão, irmão, quando eu vi na Bíblia, em 2 Reis capítulo 4, a esposa do discípulo de Elias, do profeta, Elias tinha morrido, né? E ela não conseguiu pagar essa dívida. E ela estava na dificuldade de ter que vender os seus filhos como escravos. E como ela não tinha caminho, quando ela foi procurar pelo servo de Deus, o servo de Deus resolveu tudo isso. Então, irmão, por que você veio para mim? Porque você veio porque eu sou servo de Deus. Então, eu não sou Eliseu, por isso que eu não posso dizer para você encher as botijas com azeite, né? Embora eu seja fraco, mas porque você veio para o servo de Deus. Será que Deus não vai resolver esse seu problema? Se ele resolveu... Então, eu acredito que ele resolveu o problema da viúva de Sarepta, né? daquela mulher viúva do profeta, né? Então, as papinhas de criança não é azeda, não é salgado nem amargo, mas quando cresce, elas têm comida azeda, amargo. Viver a vida também é assim, eu falei para ele. Esse irmão, quando eu falei isso para ele, eu não falei só para aquele irmão escutar, mas para Deus também escutar. Deus, ele não veio me procurar. Ele estava orando diante de Deus e ele veio me procurar porque eu sou servo de Deus. Eu estou aqui como servo de Deus. Então, Deus, resolva de alguma forma o problema dele, né? Surgiu um coração de que Deus ia resolver aquela dívida. Muitos irmãos vêm fazer comunhão comigo. E cada vez que eles vêm, tem alguns estudantes que vêm falar sobre alguns problemas e eu falo, pode sentar. E eu quero falar sobre o trabalho, né? Sobre estudo, sobre faculdade, vestibular. Aí eu falo, moleque, você sabe melhor do que eu, né? Como é que eu vou saber? Aí vem alguns irmãos e querem falar sobre negócio. Então, como é que eu vou saber sobre negócio? Mas esse irmão não veio me procurar, veio procurar por Deus, veio perguntar para o servo de Deus. Então, por dentro eu falo, Deus, o Senhor escutou o que ele quer falar. Então, resolve esse problema por ele. Então, não olhe para mim, eu falo, eu sou ser humano Pagoksu, mas Deus me estabeleceu como servo dele. Então, só acredita que Deus vai trabalhar. Tem algumas pessoas que me perguntam, pastor, eu estou com câncer, então eu faço ou não a cirurgia? Então, no hospital falam para fazer a cirurgia. E as pessoas vêm fazer perguntas desse tipo para mim. Tem algumas vezes que eu pergunto, né, para o nosso ancião, o que a gente faz com essa pessoa que tem que fazer cirurgia? O que Deus quer responder para esse irmão? Esse irmão vai fazer ou não a cirurgia? Sentindo que Deus está trabalhando, eu fico muito agradecido. Hoje, o que eu quero falar? Então, a arca já estava toda pronta. E ele falou para Noé, Noé, entra você com toda a sua família dentro da arca. Então, eu me tornando Noé, entra na arca. Vamos supor que eu tenha escutado essa palavra. Então, antes de entrar na arca, eu ia olhar mais uma vez, por último, a casa que eu vivi.
E também ia ver sobre a comida, ia ver também o depósito, a despensa, ia ver tudo isso. E por último ia olhar para a cidade. Ah, o pai de fulano, o pai de ciclano. E os pais das minhas noras, eles... Noé, não dá. Não, não pode ser assim. Eu vou mais uma vez visitá-los. Senhor, pai da nora, você tá aí? Tô. O que você veio fazer? Ah, não posso vir na sua casa? Ah, lógico que pode. Entre. Então, já construiu toda a arca? Construí. Então a minha filha deve estar toda musculosa, né? Tá, agora não vai falar pra eu fazer a arca com você. Com certeza você vai me convidar pra entrar. Entre, por favor, entre na arca. Eu não sei como eu tenho que te falar isso. Mas você não vai perder nada se entrar na arca. Se não chover, é só você sair. Vamos lá jogar um xadrez. E daí se você entrar uma vez na arca? Com certeza Deus falou que vai chover. Ele vai destruir esse mundo com as águas. É Deus quem está falando para eu entrar na arca. Nós temos que entrar na arca. Se não chover, é só você sair da arca. Por favor, vamos entrar na arca. Eu quero entrar na arca. Mas só porque eu sou seu parente, me chamam de louco, porque eu dei a minha filha em casamento para o seu filho. Como? Só porque o Deus que você acredita, só ele tá certo, e o Deus que nós acreditamos? O pastor da minha igreja, ele é um grande servo de Deus. Sabe o que ele falou? Deus é o Deus do amor. Deus jamais vai destruir o ser humano com a água. Deus, ele criou o ser humano. Então por que o Deus do amor vai querer nos destruir? Noé, você escutou errado. Noé, por isso que te tratam como herege. É assim que o meu pastor prega. Olha, qualquer pessoa que te veja, o pastor da minha igreja, ele aprendeu muito, ele é um grande servo. É verdade, mas Deus me falou, entre somente uma vez. Ah, você veio pregar para mim, né, para eu ir para sua igreja. Você também quer me tornar louco? Agora, vamos cortar as nossas relações parentescas. Aquela filha falava, pai, por favor, o senhor tem que entrar na arca. Seus loucos! Vocês não vão sair? Não está escrito isso na Bíblia. Pessoal, pensem nisso. Tantas pessoas tiveram a última oportunidade de entrar ali, mas eles não quiseram, antes de entrar,
Se Deus está falando, se Deus, sogro, se Deus está falando que vai chover, então vai chover. Então Ele está mandando a gente entrar, então vamos entrar. Vocês não são humanos para mim. Se eu soubesse que vocês iam ser loucos assim, você acha que eu ia dar o meu filho para você? A minha filha para vocês? Você acha que eu sou louco? Sai daqui agora! Sogro, sogro. Realmente, ele começou a pensar em todas as coisas que tinham acontecido. A família de Noé estava andando na rua, entrando na arca. Satanás está segurando o coração deles. Eles não estão aceitando a palavra. Deus, tenha misericórdia deles. Quando eu falo sobre a Bíblia, as pessoas, elas escutam assim, sem muita importância. Elas escutam a palavra misturando o seu pensamento. E a palavra de Deus não consegue ser passada exatamente do jeito que ela é. Então, se Deus falou que vai dar dilúvio, então no coração daquela pessoa também tem que vir o dilúvio. Pessoal, que dentro dos seus corações, hoje já é o... então, esse 10º momento, sobraram 3 momentos agora, e por esses 3 momentos que sobraram, eu gostaria de unir os seus corações com o de Deus, e o coração de Deus fluindo dentro de vocês. Se vocês receberem o coração de Deus, o trabalho de Deus vai ser igual ao seu. O seu trabalho vai ser igual ao de Deus. Então, qualquer coisa que você fizer, Deus vai conceder graça e vai conceder misericórdia. Deus não é um Deus vago. Nós não podemos tocar, nós não podemos enxergar com os nossos olhos. Mas esse Deus vivo que trabalha, Ele vai estar vivo dentro de nós e trabalhando. Então, quando você tiver dificuldade com doença, com medo, com preocupação, sem caminho, sem dinheiro, como Deus vai trabalhar fortemente junto conosco. Eu desejo com que vocês tenham esse tipo de vida. Eu já falei várias vezes para vocês, mas há um tempo atrás veio um telefonema. Alô, eu atendi o telefone. Oi, pastor. Pastor, aqui é o missionário da Libéria. Ah, sim, tá tudo bem? Sim, pastor. Pastor, aconteceu um grande problema. O missionário temporário Cheoan, ele foi picado por um escorpião. E agora? O que nós fazemos? Ele estava dormindo à noite, ele foi picado por um escorpião. E o veneno de escorpião é muito medonho. A maioria das pessoas que são picadas pelo escorpião, 99% morre. Então, como ele é jovem, ele só sentiu um ardor e dormiu continuamente. Aí ele lembrou, quando acordou, estava ardendo até a noite. Mas ele já nem imaginava que era um escorpião, porque senão ele já teria morrido primeiro, né? Na cabeça dele já teria morrido. Então, passando-se o tempo, esse irmão, o corpo dele começou a ficar duro, a língua dele começou a enrolar, a secar, ele começou a fazer cocô, a fazer xixi. O hospital não queria aceitá-lo. Porque o hospital já sabia que ele foi picado por um escorpião. Eles falaram, já é tarde agora. E transferiram ele para um grande hospital. E aí, no 4º hospital que ele foi, aí falaram, desiste. Os médicos já tinham desistido. O coração dele já tinha parado. E aí, com choque, voltou a bater. E aí, parou de novo. E várias vezes foi assim. A pressão dele começou a diminuir. E agora, todo mundo já tinha desistido de tudo. Então, como a gente não sabia o que fazer, o missionário me ligou chorando. Eu perguntei,
Eu posso falar com o Cheoan agora? Ah, sim, pode. Aí ele falou, ó, Cheoan, é o pastor Park, passou para mim. Yohan, você está escutando a minha voz? Sim, pastor. Disseram que você foi picado por um escorpião. Você está morrendo agora. Diz que você não vai conseguir vencer o veneno do escorpião. Mas no meu coração, sabe que coração eu tenho? Naquele dia de manhã, eu li Isaías capítulo 40. Em Isaías 40 está escrito assim. Isaías capítulo 40, vamos ler. Versículo 30. Isaías capítulo 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Naquele dia de manhã, eu li essa palavra. E aquele momento eu falei essa palavra para ele. Eu falei, Yohan, escuta bem o que eu vou te dizer. Você foi picado por um escorpião. Você está morrendo agora. Mas de manhã eu estava lendo Isaías. Está escrito assim, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Está escrito isso. Isso é a palavra de Deus. Se você quer vencer esse veneno, você precisa de força. Mas você não tem força para vencer, você está morrendo. Mas conforme a promessa de Deus, se você olhar para Deus, se você depender de Deus, você vai ganhar uma nova força. Então você vai poder vencer o veneno do escorpião. Então, eu leio a Bíblia, eu li hoje e leio todos os dias. Então, eu não consigo me lembrar tudo que eu leio na Bíblia. Mas cada vez que eu passo por uma dificuldade, sempre que eu tenho uma dificuldade, eu me lembro de um versículo da Bíblia. Então, se eu acredito na Bíblia, então essa palavra, ela fica viva e trabalhando. Eu vi muitas vezes isso acontecer. Quando eu tenho dificuldade, quando eu sinto vazio, quando eu não sei o que fazer. A cada momento que acontece isso, Deus vai trabalhando e vai resolvendo esses problemas. Agora, esse Deus, não só para mim, mas quando Deus... aquelas pessoas aceitam a palavra a palavra de Deus, Deus trabalha naquelas pessoas. Eu falei para o Yohan, você foi picado por um escorpião, você está morrendo agora. Por quê? Você não tem força de vencer o veneno do escorpião. Mas na palavra da Bíblia, diz o quê? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso é a palavra de Deus. Se você olhar para Deus, se você depender de Deus, com certeza, Deus vai lhe dar uma nova força, está escrito. Olhe para Deus.
porque assim você vai ganhar uma nova força. E assim você vai poder vencer o veneno do escorpião e vai viver. Você entendeu o que eu falei, Johan? Como era uma ligação internacional, eu fiquei por 15 minutos apenas conversando com ele. Ele falou, sim, pastor. Eu falei, eu vou desligar, tá? Levanta, tá? Sim, pastor, passe bem. E eu desliguei o telefone. O Johan sabia que ele estava morrendo. Ele sabia que ele estava morrendo. E agora eu vou morrer. No hospital todo mundo sabia que não podia fazer nada. E aí ele estava ali inconsciente e ele olhou para Deus, mesmo assim. E o coração dele correu para diante de Deus. Quando eu vejo a Bíblia, realmente, sabe o que é impressionante na palavra? Um dia, Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda. E lá naquele tanque tinham muitos enfermos. E dentre aqueles enfermos, tinha um enfermo havia 38 anos que não tinha ninguém que cuidasse dele. Jesus Cristo se aproximou desse enfermo e falou o quê? Para ele que estava deitado. Ele deve ter se agachado. Queres ser curado? O enfermo, por 38 anos, então ele passou por muito sofrimento porque o pai, a mãe, ele não tinha pai, não tinha mãe, e ninguém conversava com ele ali. E Jesus Cristo perguntou, queres ser curado? Quando ele perguntou, aquele Jesus Cristo que puxou o assunto com ele, nossa, deixou ele tão emocionado. Até então, aquele sofrimento que ele tinha por causa da doença, ele começou a vomitar aquilo. Ele não podia, aquela tristeza que ele não podia falar para ninguém. Aquela solidão que ele não podia falar com ninguém. O sofrimento que ele não podia falar com ninguém. Não tinha ninguém que ele pudesse abrir a boca e começar a falar. Estava tudo entalado dentro dele. E aquele doente começou a falar. Senhor, não tem ninguém que me leve, que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois desce outro antes de mim. Senhor, eu quero andar. Eu quero andar, eu quero ir para o banheiro sozinho, eu quero lavar o meu rosto. Eu quero andar, mas esse meu corpo não me obedece. Quando eu me esforço para entrar no tanque, desce outra pessoa antes de mim. Eu não consigo, Senhor. Aquele coração que estava dentro dele. Pela primeira vez ele começou a vomitar diante de Jesus Cristo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então o coração dele e o coração de Jesus Cristo se encontraram. Amados irmãos, assim como ele fez com o enfermo havia 38 anos, ele te dá dor, ele te dá sofrimento, ele te dá dificuldade. Não para ficar com essa dificuldade escondida, mas é para você vomitar diante de Deus. E assim você vai poder se encontrar com o coração de Deus. Se você se encontrar com o coração de Deus, é tão gratificante. Porque a eletricidade flui em dois lados, né? No negativo e positivo. Então, os dois andam juntos. Mas só quando os dois se encontram, não é verdade?
Então pode fluir eletricidade, dá para ele acender a luz, o microfone funciona. Então, se as duas forças, o negativo e o positivo, não se encontrarem, não funciona. É só no momento que o negativo e o positivo que se encontram, que pode acender a luz, a máquina pode funcionar. Dessa mesma forma, se nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, então ele vai para o céu e a gente vai para o inferno. Deus deseja realmente se encontrar com o nosso coração. Aquele estudante Cheoan, aquele estudante, agora dentro do coração dele, ai, agora eu tô morrendo. Nessa jovem idade eu não vou poder mais ver meu pai, não vou poder ver minha mãe. Ai, eu vou morrer assim. Naquele momento, aquela vontade do Cheoan querer viver, ele derramando aquele coração diante de Deus, olhando para Deus, somente dependendo de Deus, ele pôde sobreviver. Mas esse irmão, ele acabou dormindo. Ele começou a dormir. No hospital tinha aquele monitor, né, com os batimentos. Aí, de repente, a médica, a enfermeira gritou, doutor, os batimentos cardíacos dele estão aumentando, né, quando ele estava dormindo. Aí, no dia seguinte de manhã, parecia que ele tinha só dormido um sono profundo e acordou. Onde tinha sido picado, estava tudo podre, mas foi tratado. Agora ele tá curado e ele tá no exército. Então eu acho que faltam 6, 7 meses para ele sair do exército. Amados irmãos, você não enxerga com seus olhos, mas Deus está vivo. Ele deseja trabalhar em vocês. Como pastor, tem uma coisa que eu fico agoniado quando eu converso com os irmãos. Se eles acreditarem assim, Deus vai trabalhar. Eu vi muitas vezes Deus trabalhando dentro da minha vida. Assim como Deus trabalhou em Atos, Ele trabalhou na minha vida. As pessoas que estavam quase morrendo, acreditando na promessa, sobreviveram. Eu vi muitas vezes acontecer isso. Deus, Ele só trabalha de uma forma. Não é para ficar escondido e preso no meu coração, mas sair do meu coração e escutar a palavra de Deus. Se a gente escutar a palavra de Deus, a gente pensa no coração de Deus. Se a gente pensar no coração de Deus, eu aceito esse coração dentro de mim. Então, desde então, qualquer pessoa que seja, se entrar o coração de Jesus dentro do seu coração, então surge o poder de trocar, transformar todas as coisas. Yohan, em Isaías capítulo 40 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está morrendo porque foi picado por um escorpião. Se você quer vencer esse veneno, então você tem que esperar no Senhor. Então vamos supor que tenham 3 Yohan. O Cheohan, ele aceitou exatamente essa palavra do jeito que ela é, recebeu nova força e estava morrendo por causa do veneno do escorpião, mas ressuscitou. O segundo Cheohan, pastor,
Mas eu tô morrendo. Será que eu vou sobreviver? Pastor, só me fala algo que vai me consolar agora, porque eu tô morrendo. Tem esse Cheoan e tem um outro Cheoan. Qual? Pastor, não fala essas coisas. Porque o Senhor me mandou para a África para morrer picado por um escorpião. Eu vou morrer. Então pode ter esse Cheoan duro. Pessoal, quando vocês estão na desesperança, quando vocês estão diante da morte, quando vocês estão numa tamanha dificuldade, então as pessoas se expressam de formas diferentes. Se Deus deu essa dificuldade é para eu olhar para Ele, é para eu depender dEle. Deus pode resolver esse problema. Deus me ama. Eu vou esperar no Senhor, Deus vai me dar uma nova força e eu vou poder vencer esse veneno. O pastor falou isso e na Bíblia também está escrito isso. Se eu olhar para Deus, eu vou sobreviver. As pessoas que têm esse tipo de coração venceram a morte exatamente conforme acreditaram. Pastor, a Bíblia é assim, mas para mim já é tarde. O médico também já falou que é tarde. Uma vez eu fui para o centro de retiro de Tedok. Estava fazendo retiro. Então a gente passa por Kochang para ir para o centro de retiro. E tenho a igreja de Changpali e eu liguei para eles. Pastor, eu vou com os meus netos de carro para ir. A gente queria comer aí. Vocês poderiam preparar uma comida pra gente? Eu liguei. Ele falou, vem! A maioria das vezes que eu ligo eu uso o telefone é pra isso. Tô chegando, prepara minha comida. E aí eu comi muito bem. Os meus netos também estavam bem felizes. Mas depois de comer, o pastor me chamou e falou, pastor, tem uma irmã aqui, ore por ela, por favor. Pessoal, era verão, mas aquela irmã estava com cobertor. Por quê? Eu perguntei. Eu não sei bem a doença que eu tenho, mas ela falou que não consegue comer direito. Por que não come? Porque eu não tenho vontade de comer, não tenho a comida não tem sabor para mim. Você come a comida pelo sabor dela? Você come para sobreviver. Mesmo que não esteja gostosa, come. E como ela já estava morrendo, o marido estava dando só vitamina, né? E é caro ao invés de comida. E eu falei, irmã, não existe Deus? Se você não gosta da comida, come um pouquinho. Ela comeu um pouquinho. Ela ficou melhor. Ela parou até de tomar vitamina e começou a comer comida. E eu me encontrando 1, 2 vezes com essa irmã, eu comecei a orar por ela e ela melhorou. Aí um dia eu pensei que essa irmã já tinha sido curada. Mas o pastor falou que ela tinha falecido. Eu fiquei tão chateado com isso. Por que ela morreu? Pastor, é porque o senhor não me conhece. Irmã, acredita em Deus. Deus vai trabalhar. Essa irmã falou, pastor, chega de falar. Eu quero morrer. Agora deixa eu morrer. Desde então, aquele pastor falou que já não podia mais falar nada para ela. Eu fiquei bravo.
Deus está vivo. É um Deus que não existe nada de impossível para ele. Deus, quando ele falou para Noé, entra na arca. Noé entrou na arca. Está escrito que ele entrou na arca. Quando eu li, está escrito que ele entrou na arca, ele chamou os seus parentes, os seus conhecidos. Ele chamou todas as pessoas. Ele deve ter falado com toda sinceridade. Deus falou. Ele falou que vai descer o dilúvio. Se Deus falou que vai ter, então vai ter dilúvio. Vamos entrar na arca, pessoal. A cidade de Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída, apareceu o anjo. Falou para Ló sair. E foi procurar pelos maridos das filhas. Deus vai destruir essa terra. Vamos sair logo daqui. Ai, sogro, o que você está fazendo hoje à noite aqui? Como assim que é o que eu estou fazendo aqui? Veio o anjo de Deus. Ele falou que vai destruir essa terra com enxofre. Vamos sair logo daqui. Sogro. Nossa, você é muito bom em atuar. Nossa, parece que você está falando verdade. Nossa, o senhor pode ser até ator. O que você está falando? Ninguém está brincando aqui. Deus falou que vai destruir essa terra. Sogro, nossa, você está falando tão sério que eu estou quase acreditando. Está falando que realmente parece que vai ter chuva de enxofre mesmo. Vamos beber um pouquinho, sogro. Não! Sogro, a gente não vai ser enganado. Agora chega, né, sogro? Não, é sério! Não, se você ficar exagerando, não tem mais graça. Tá, agora vamos conversar na boa. Vai descer enxofre! Ai, tá, entendi, sogro. Tá, agora chega. Se você ficar exagerando, vai ficar muito barulhento. Agora chega, sogro. Deus realmente falou que vai descer chuva de enxofre. Nossa, sogro, você tá até chorando. Imagina quanto ele deve ter sofrido. Quando eles tiveram pensamento, eles escutaram o pensamento deles e eles não acreditaram na palavra de Deus. Por isso, todos eles acabaram sendo destruídos. Independente do pensamento que surgir dentro de nós, independente do coração que nós tivermos, porque Satanás coloca muitos pensamentos dentro de nós. Por dia entra e sai vários pensamentos. Quando a gente escuta, parece que surgem vários pensamentos por dia, né? Mas a gente acredita no nosso pensamento, a gente segue, a gente vive, a gente se tornou numa pessoa que vive seguindo o pensamento, tanto vocês quanto eu. Mas quando a gente vai para diante de Deus, porque essas pessoas somente poderiam receber destruição, independente do pensamento que eu tenha. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Desculpa falar isso, pessoal. Mas, se todos vocês estivessem vivos na época de Noé, se eu gritasse dessa forma, quantas pessoas entrariam na arca? Eu não sei direito. Por quê? Porque nós vivemos seguindo o nosso pensamento. Até agora, quando nós escutamos algo, a gente julga, isso está certo, isso está errado. Ah, pelo meu pensamento isso parece errado. Ah, isso parece mentira. Ah, isso parece verdade. Ah, isso vai me prejudicar. Isso daqui é para me complicar. Ah, isso aqui parece uma mentira.
A gente distingue dessa forma. Então a gente fica julgando. A gente, pelo nosso julgamento, está certo ou errado. Aí a gente compra, vende. A gente escuta ou não escuta o que as pessoas nos dizem. Quando a gente escuta o que as pessoas do mundo dizem, quando a gente escuta o que as pessoas do mundo dizem, julguem dessa forma. Mas quando vocês escutarem a palavra de Deus, não com o seu pensamento se está certo, se está errado, se isso é correto ou não. Não pensem dessa forma. Mas quando vier a palavra de Deus, matem todos os pensamentos do seu coração. E vocês têm que acreditar na palavra de Deus. Se aquele estudante Cheoan falasse, pastor, será que eu vou viver de novo? Não, não vai dar. Com certeza o pastor falaria isso. Porque o pastor, se o pastor estivesse no meu lugar, então você sobreviveria. Mas como eu posso sobreviver? Se o Cheoan tivesse duvidado dessa forma, ele teria morrido naquela noite. Pessoal, no nosso coração também, nós estamos vivendo a nossa vida com muitos pensamentos. O pensamento da morte, guardando o pensamento da morte, não aceitando a palavra de Deus, a gente julga se a palavra de Deus está certa ou o meu pensamento. Então, tem muitas vezes que eu acabo julgando que a palavra de Deus não está certa. E eu rejeito essa palavra. Satanás nos dá pensamentos corretos e faz a gente seguir esse nosso pensamento. Mas nós temos que ser humildes diante de Deus, diante da palavra de Deus. Nós temos que ser humildes. Parece que a palavra de Satanás no começo é boa de se ouvir, mas quanto mais a gente ouve a palavra de Satanás, começa a surgir coração de desconfiança contra Deus. O que a serpente falou? No dia em que de comer de seus olhos se abrirão. E você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus sabia disso. Por isso, Deus, para você não ser como Deus, Deus falou que você vai morrer se você comer desse fruto. A palavra de Satanás não é uma simples palavra, é uma palavra que dá desconfiança quanto a Deus. Isso é Satanás. Antes de escutar isso, Adão jamais havia pensado dessa forma, mas assim que ele escutou a palavra, a voz de Satanás, ele começou a desconfiar de Deus. E sabe o que aconteceu? Escutando a voz de Satanás, ele começou a desconfiar de Deus. É a mesma coisa hoje em dia. Satanás, ele faz a gente desconfiar da palavra de Deus. Não só desconfiar da palavra de Deus, mas também da igreja. Faz a gente desconfiar do servo de Deus. Faz a gente desconfiar da palavra. Faz parecer que o meu pensamento é melhor do que a palavra. Faz a palavra da serpente ser melhor do que a palavra de Deus. Por mais inteligente que você seja, não existe ninguém que não seja enganado por Satanás. Porque ele é muito mais sábio, ele é muito mais sagaz que você. Se você escutar a voz dele, você vai fracassar na hora. Os irmãos da igreja, os pastores, os irmãos, eles gastam muito dinheiro para fazer conferência, e também pregam a palavra. Eles deram todo o seu coração para pregar o evangelho. E ficando feliz com o evangelho, se escutar a voz de Satanás, entra a voz da desconfiança. E essa desconfiança não veio de Deus. Por isso, muitas pessoas, dessa forma, muitas pessoas escutam a palavra de Deus, mas quando é para decidir, seguem a sua decisão, não seguem a decisão de Deus.
Por isso que é aí que Satanás trabalha. Agora, pessoal, abandonem o seu julgamento diante da palavra de Deus. Por mais que pareça que você esteja correto, joguem fora o seu pensamento e aceitem a palavra de Deus. Vocês assim se tornarão vocês vão aprender a palavra de Deus. Assim, vocês têm que escutar a palavra, vocês têm que ler a palavra, vocês têm que obedecer a palavra. Vocês têm que acreditar na palavra. É aí que Deus vai poder começar a trabalhar na sua vida. O Noé que entrou na arca, o Sem, Cã, Jafé que entraram na arca, a esposa de Noé que entrou na arca, as noras de Noé que entraram na arca. Eles, naquele tempo, eles pareciam as pessoas mais tolas e insensatas. Eles pareciam os mais idiotas daquele tempo. Eles pareciam as pessoas mais estranhas. Porque Satanás fez com que o clima daquelas pessoas naquele tempo, que parecia que acreditar em Deus era uma coisa tola e insensata. Mas não foram os inteligentes que aceitaram a palavra de Deus, mas foi o Noé que, aceitando a palavra de Deus, pôde fazer a arca e pôde sobreviver. Hoje em dia, muitas pessoas reconhecem as outras pessoas, gostam de todas as pessoas, mas porque o nosso coração é arrastado por esse lado, a gente gosta de ser reconhecido pelos outros, a gente gosta de ser estabelecido pelas outras pessoas. Por isso, porque eu gosto mais das pessoas do que de Deus. Parece que se eu escutar a voz de Satanás vai ser muito mais proveitoso para mim do que escutar a voz de Deus. Vindo na nossa igreja, tem muitas pessoas que vêm e recebem a salvação. Depois que recebem a salvação, ficam felizes e alegres. Mas um dia, eles escutam a voz de Satanás. Escutando a voz de Satanás, a felicidade toda some, a alegria toda some, a gratidão some, a fé de acreditar em Deus some. O coração ficando duro, rejeita a palavra de Deus e acaba seguindo o caminho da corrupção do mundo. Por isso vocês têm que aprender a Bíblia. Vindo, todo domingo vocês têm que escutar a palavra. Vocês têm que ler a Bíblia. Vocês têm que obedecer à palavra. E vocês têm que crer na palavra. No coração de Noé, no coração de todos aqueles animais, tinha a palavra de Deus e tinha os seus pensamentos. Os meus pensamentos são diferentes dos seus. Você vai seguir a minha palavra ou o seu pensamento? Então, isso era o que Noé tinha que decidir. Mas o insensato, que muitas pessoas se tornaram donos da sua vida, aquilo que parece bom para si, aquilo que combina com o seu coração, aquilo que combina com o seu julgamento. As pessoas estão seguindo a essas coisas e começaram a correr para esse lado. Então, mais do que o julgamento da igreja, parece que o seu julgamento é melhor. E começa a julgar a igreja desse jeito, começa a julgar a palavra, começa a se tornar a pessoa em que rejeita a palavra de Deus. Na época do dilúvio de Noé, fora as 8 pessoas, muitas pessoas não entraram naquela arca da salvação, seguindo o seu pensamento, seguiram o seu pensamento. Se entrar na arca, eu vou dormir alguns dias, não vou perder nada com isso. Se não chover, e daí? Se alguém falar alguma coisa, e daí? Satanás enganou perfeitamente as pessoas, para que as pessoas não entrassem na arca. Hoje em dia, é a mesma coisa. Satanás, sem descansar, está dentro de vocês querendo lhes conduzir para a maldição, para a desconfiança, para ficar longe de Deus, para ir para a destruição, para ficar distante da palavra de Deus, para se aprofundar no mundo. Assim, Satanás, sem descansar,
está lhes enganando. Deixem todas essas vozes de Satanás e acreditem na palavra de Deus. Amados irmãos, até dentre vocês, tem muitas vezes que vocês seguem mais o seu pensamento do que a palavra de Deus. Então, se vocês rejeitarem a palavra de Deus, vocês com certeza estão aceitando o seu pensamento. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender, entenderam? Mesmo que eu me torne bobo, mas eu quero acreditar só na palavra de Deus. Só a palavra de Deus é certa. Esse é o caminho da salvação. E esse foi o caminho solitário que o Noé seguiu. Esse é o caminho de Noé. Amados irmãos, não sigam o caminho que as pessoas do mundo seguem. Sigam o caminho de Deus. Então, quando vocês não souberem o caminho, então leiam a Bíblia, leiam de novo, aprendam. Então, Noé, tantas tentações, ele rejeitou todas essas coisas e ele assim pôde seguir o caminho de Deus. Por isso, eles puderam receber a graça de receber a salvação. A palavra de Deus está viva. Aprendam a palavra esta vez. E fechem o ouvido para todo o seu pensamento. E se vocês aceitarem a palavra de Deus do jeito que ela é, vocês vão acreditar. Se vocês quiserem seguir com o seu pensamento, você acha que isso faz sentido? Mas se vocês acreditarem na palavra, se essa palavra trabalhar dentro de vocês, qualquer dificuldade que vocês tiverem vai se tornar de Deus. E eu acredito que vocês vão poder ficar na graça e na bênção.